gestão de recursos humanos e tudo isso gerenciado na transformação digital que o Office 365 pode trazer para o seu negócio. Se você tem 2 pessoas dentro de uma companhia, a partir desse momento você já tem um gestor de RH. Mesmo que você não entenda como um gestor de RH de maneira formal, se você tem 2 pessoas em uma companhia, alguma delas vai estar gerindo o recurso humano. E esse recurso que está ali dentro, a partir daquele momento, carece de gestão, planejamento, desenvolvimento, treinamento, e é isso o papel de um RH. Por mais que talvez você seja sócio de uma empresa e tenha poucos funcionários e não veja a necessidade de um RH, você provavelmente deve estar fazendo esse papel. O papel de um RH ele é extremamente estratégico. Eu descobri isso a partir do momento que eu vi na pele, dentro da minha operação, com ela crescendo cada dia mais, a necessidade de estruturar um departamento de RH. E não apenas trazer uma pessoa para gerenciar um RH. Eu precisava estruturar um departamento com processos, com controles, com indicadores, que me ajudariam a desenvolver o recurso humano e acelerar o crescimento da minha empresa. E depois de muito estudo, durante a minha busca por uma pessoa para me ajudar no RH, durante muito estudo para entender o que era de fato a gestão de recursos humanos, uma área que por muito tempo eu negligenciei, eu encontrei processos que eu entendi como básicos, como essencial para qualquer estrutura de RH estratégico. E eu quero trazer eles aqui para você hoje. Mas não apenas trazer esses processos, eu quero te mostrar como você pode implantar todos esses processos em ferramentas simples, que você não precisa contratar um sistema de recursos humanos extremamente complexo e robusto. Eu falo aqui de transformação digital. E eu quero mostrar para vocês como você pode implantar os 10 processos essenciais para a gestão de um RH em uma companhia. Só para vocês entenderem um pouco como funciona essa questão, por onde eu encontrei essa necessidade de um RH estratégico, existe para mim uma máxima que explica como funciona o ciclo da maioria das empresas que começam de baixo. Não aquelas empresas que já começam com investimento alto, com uma estrutura, que é uma subsidiária de um projeto ou que inicia com investimento muito alto. Eu falo de empresas realmente que começaram pequenas. Essas empresas normalmente têm um gestor, um sócio, um fundador que está muito preocupado no começo com o quê? Vender. Ele quer vender porque ele acredita fielmente que ele sabe como entregar o produto. E realmente ele sabe. Ele já trabalhou muito naquilo, ele vem da operação e agora ele quer vender. Quando ele começa a fazer a máquina de vendas girar, ele entende que agora ele tem que preocupar com a entrega, porque ela saiu da mão dele. Agora ela está na mão de terceiros. Então ele começa a criar processos operacionais que vão ajudar numa entrega mais rápida, trazer tecnologia, contratar pessoas para ajudar, entender melhor do mundo nessa visão de processos. Na hora que ele consegue entregar, ele pensa: agora eu preciso de estratégia de crescimento. E aí o que vem? Necessidade de recursos humanos. Porque além dele estar ali com um processo estabelecido de operação, ele entende que não é ele que controla tudo aquilo ali. Que na realidade agora ele precisa de gente para ajudar ele naquela entrega. Ele precisa que as pessoas que estão ali, que ele já contratou, que ele já apoiou, que ele já esteve ali do lado delas, continuem trabalhando sozinhas. Que elas possam ser substituídas se caso uma delas resolver sair da operação, se ele tiver que colocar uma delas numa posição mais de gestor. Tudo isso começa a ser extremamente necessário. E aí ele entende a necessidade do RH. E comigo não foi diferente. Eu sabia fazer consultoria, eu sabia implantar consultoria, e eu saí de operações de consultoria, onde eu era funcionário, para abrir a minha. Comecei a implantar e eu sabia como implantar. Eu precisava vender. Quando eu comecei a entender a forma de venda, comecei a realmente ter todo o marketing, tudo aquilo que eu estava trabalhando, retornando para mim a oportunidade de venda, eu comecei a trazer pessoas para me ajudar. Mas eu ainda era a ponta. Eu estava ali no dia a dia da operação. Eu apoiava os consultores, eu sabia tudo que estava acontecendo. Quando a empresa começou a crescer e eu vi aquilo ali, eu falei: eu preciso de processos. Eu preciso fazer com que as pessoas aprendam rápido, entendam rápido o processo e eu vou acompanhar eles um pouco mais à distância. Nesse momento, eu entendi que eu precisava de gestão de recursos humanos. Eu precisava contratar mais rápido, treinar, satisfazer as pessoas, fazer com que elas ficassem motivadas dentro da operação. Porque gestão de recursos humanos é basicamente selecionar, capacitar e motivar. Esses são os princípios. E dentro disso eu comecei a tentar evoluir. Mas chegou um momento que eu precisava de tempo para ir para a estratégia do negócio. Eu precisava parar de trabalhar para pró-resultado e passar a trabalhar a pró-resultado. E, consequentemente, a mesma coisa com o resultado em foco. Então, eu precisava parar de trabalhar nas operações e passar a trabalhar a operação como uma oportunidade. Até porque isso é uma responsabilidade minha com as pessoas que acreditavam na operação. Eles queriam crescer, então eu tinha que fazer a empresa crescer. Com isso, eu vi a necessidade de realmente trazer um RH para me ajudar. E ali, eu falei: agora eu preciso de processos. E eu preciso de processos de RH. Como que eu defino o que é um RH? E aí que eu encontrei, depois de muito pesquisar, 10 processos. Eu encontrei vários. Vários materiais eu usei para isso. Um livro muito bom, Super Times. Encontrei no aeroporto sem nenhuma pretensão e achei
muito bom. Estudei esse, como diversos outros livros de gestão de recursos humanos. E aí eu encontrei 10 processos que eu entendi que eram essenciais para a operação. E é desses processos que eu quero falar aqui com vocês. Primeiro processo, descrição de cargos e salários. Se você está numa operação, você precisa ter a descrição de cargos e salários. Por quê? Eu tive uma dor que era, o RH buscava as pessoas, trazia até mim e eu tinha que entrevistar de forma técnica. Por quê? Eu queria garantir a qualidade daquele profissional. Só que com isso, eu tinha que entrevistar, o RH começou a acelerar, tinha dia que ele marcava comigo 6, 7 entrevistas, e eu precisava gastar meu tempo todo entrevistando pessoas. Eu não conseguia direcionar isso para um líder de um setor, uma referência técnica, porque eu não tinha certeza se ele ia olhar tudo aquilo que eu achava necessário. Então, o primeiro passo, e hoje parte dele ainda está em implementação na Pró-Resultado, foi a descrição de cargos. Feito a descrição de cargos, processo de recrutamento. Eu precisava tangibilizar esse processo. Uma coisa que a gente fez, por exemplo, foi deixar sempre uma vaga de consultor financeiro, consultor de processos aberta, porque eu sempre precisava desses profissionais para crescer. Eles serviam para oferecer aos meus clientes profissionais de qualidade. Então eu comecei a criar um processo. Como é que eu vou recrutar? Vai ser pelo LinkedIn, vai ser pelo Indeed, vai ser pelo Vagas, vai ser por indicação. A gente criou um programa de bonificação dentro da empresa por indicação, para que as pessoas que indicassem tivessem uma bonificação. A gente até brincava que ele chamava seu amigo paga o seu almoço, porque quando a pessoa indica alguém, ela tinha o ticket de alimentação dobrado durante aquele período, durante um mês. Então, era uma brincadeira de que se ele indicasse alguém, essa pessoa ia pagar o almoço dele por um mês inteiro. É uma forma de começar a criar um processo de recrutamento mais estruturado. Então, tinha processo de indicação, tinha controle das vagas, tinha controle dos candidatos. A gente começou a ter cadastro de reserva. Então, ficou muito mais estruturada a nossa operação. Terceiro processo, seleção. Esse processo não era mais tanto comigo, era mais, eu selecionava a parte, mas ele era muito mais com o time de RH. Por quê? Recrutar é uma coisa. Você recruta, vem várias pessoas. Selecionar as pessoas carecia necessariamente de uma descrição de cargos e salários, um job description, que desse suporte e falasse que as pessoas seriam selecionadas a partir de uma avaliação com o gestor técnico, quais eram os cargos que precisava que o Carlos se intrometesse, dar o aval dele ou não sobre aquele processo, quais eu não precisava, por mais que fossem técnicos os cargos. Tem pessoas que entendem muito mais da parte técnica do que eu. Por exemplo, uma área fiscal, eu entendo de planejamento tributário, planejamento fiscal, mas eu não entendo tanto do dia a dia, porque as obrigações acessórias trocaram. Os processos dentro de uma área fiscal mudam muito rapidamente, os clientes têm estados diferentes, nem tudo eu acompanho. Então, eu passei a olhar para aquela área de uma forma mais estruturada. Então, tinha um processo de seleção. Depois da seleção, tinha o processo do onboard, que é o quê? A pessoa chegou na empresa. Como que ela entende a cultura da empresa, as regras, as políticas, os processos internos administrativos. Então, isso era geral para todo mundo. Qual era o onboard técnico das pessoas? Então, qual que é o onboard do time de fiscal? Que tipo de ferramenta ele tem que ser treinado? Que processo? Time de consultoria, quais eram as regras de envio de e-mail, do DevOps, sistema de gestão de projetos? Quais eram as etapas que a gente tinha ali dentro? Então, tinha um onboard. Fazer com que a pessoa entendesse as políticas, as regras e o ambiente que ele estava. Depois, uma semana com um consultor de acompanhamento, de apadrinhamento, para que ele pudesse pegar mais prática. Depois, quais eram os primeiros projetos que ele pegava? Então, tudo isso foi sendo estruturado nesse processo. Depois do onboard, a gente tinha a parte de desenvolvimento, que a gente chama ali de desenvolvimento ambiental, desenvolvimento pessoal, que é o quê? Desenvolver o ambiente para que ele fosse cada vez melhor para as pessoas e desenvolver as pessoas. Entender o que ela sabe e o que ela não sabe. Uma frase que eu sempre usei muito no meu processo seletivo era quando eu estava conversando com a pessoa, eu perguntava para ela: eu vou conversar com você e vou questionar alguns pontos. Isso não é um impeditivo de você entrar na operação. Na realidade, eu quero saber o que você sabe e o que você não sabe, porque assim eu consigo te treinar melhor naquilo que é uma fraqueza. E usar melhor as suas fortalezas, aquilo que você sabe mais, para que você se adapte melhor à empresa e ainda tenha mais experiência naquilo que você é bom. Então, o desenvolvimento, o plano de desenvolvimento, ele tem que ser gerenciado. Depois de desenvolver as pessoas, o que você precisa? Você precisa de uma análise de desempenho. Aqui na avaliação de desempenho, a gente avalia 3 pontos básicos. Primeiro, o que a empresa espera dele como gestor, como profissional, engajamento, toda a postura, o que o cargo exige dele, o que necessariamente é uma exigência do cargo. Então, alinho ali com ele o que a empresa espera dele e o que o cargo dele exige. E depois eu avalio o que ele entrega. Então eu comparo a entrega dele com esses 2 pontos. Então a análise de desempenho ela tem que estar atrelada a um job description, né? Descrição de cargos, e a análise de desenvolvimento da pessoa. O que eu propus a desenvolver com ela. Então a gente tem um procedimento, tem até um vídeo aqui que a gente explica um pouco disso. A gente faz ali um planejamento de 6 meses com a pessoa, define o que ela tem que alcançar. Dentro desse período, 3 meses depois, no meio do caminho, a gente faz uma análise
de evolução para ver o que ela evoluiu, o que ela não evoluiu naquele planejamento. E a partir dali, a gente vai, no final de 6 meses, avaliar novamente com feedback, que é essa questão. O que a empresa exige, o que o cargo exige e o que ele entregou. Então ali a gente começa a ter indicadores mais tangíveis. Depois desse ponto, a gente entra numa parte de um RH muito estratégico, que é a parte de remuneração. É necessário você fazer um estudo constante da remuneração do mercado diante da sua operação, para você entender se você está dentro ou não do mercado e até para você se posicionar de forma estratégica em que caminho você vai seguir. Então você precisa ter estudos de remuneração, principalmente para o crescimento da sua empresa. Às vezes vão surgir cargos que você não tinha ainda. Então esse estudo de remuneração, essa avaliação das atividades, da resposta, daquilo que o cargo entrega em relação àquilo que ele é remunerado, é sempre necessário. Depois disso, você vai para uma parte de benefícios, que é a penúltima. Além do salário, o salário mantém as pessoas na empresa por uma questão muito comparativa, muito uma comparação rápida. Pô, aqui eu ganho 5 mil, lá eu ganho 7, então lá é melhor, é o básico. Porém, existe a parte de benefícios. E os benefícios, eles são praticamente infinitos. Você pode trabalhar cartão de benefícios, que hoje tem muito, onde você, além de dar aquela remuneração para as pessoas financeira, você entrega para um cartão de benefícios que ela tem uma academia, tem um seguro de vida, tem um bônus, tem um programa de pontos. Então ali é um tipo de benefício. O programa de treinamentos que você coloca lá dentro do PDI, lá dentro da área de desenvolvimento, também é um benefício que ele tem que ser gerenciado e apresentado para as pessoas. O ambiente, a forma que você estruturou a empresa, a qualidade de vida, folga, um day off no dia do aniversário, tudo isso são formas de você mostrar que existe um benefício da empresa. Até mesmo empresas que não optam, por exemplo, por férias coletiva, pode tratar isso como um benefício, que eu deixo as pessoas definirem a melhor data para eles tirarem férias. Férias coletiva é bom para todo mundo, porque você pega uma época que é válido, tipo Natal, Ano Novo. Mas ainda assim existem uns pequenos percalços nisso aí que pode criar uma certa insatisfação. Então, se você tem férias coletivas, você trata de uma forma. Vende ela como um benefício, porque vai ser nas melhores épocas do ano e todo mundo tem acesso. É um benefício. Porém, se você também dá acesso às pessoas a escolher as melhores datas durante o ano, é um benefício. Então, a forma de apresentar isso também tem que ser claro. Então, é um estudo somente dos benefícios, uma área para você entender isso. E depois, você vem com uma parte de desligamento, entrevista de desligamento, por que as pessoas saíram, de onde elas saem mais, qual a percepção que eles têm do líder deles. Então, isso é uma forma de você ter um feedback, talvez com um pouco de rancor, um pouco de raiva, dependendo do que a pessoa, da forma que ela saiu, mas praticamente fato, que ali você vai tirar muitos pontos estratégicos, você vai tirar muitas questões bem sinceras das pessoas. Então aqui a gente consegue entender 10 processos básicos que tem que ser implementado numa empresa. Agora, como que a Microsoft pode me ajudar nisso? Como que eu posso estruturar isso dentro do SharePoint? O meu próximo vídeo vai ser sobre isso aqui na prática, dentro do SharePoint, mostrando como fazer. Mas, só para vocês terem uma ideia, o que eu criaria? Primeiro, uma equipe do Teams para controlar tudo isso, porque eu teria uma equipe ali centralizada. Nessa equipe, no canal geral, eu criaria uma gestão de processo. Poderia ser pelo Planner, poderia ser pelo Lists, onde eu ia implantar 3 canais principais: recrutamento, desenvolvimento e RH estratégico. Todos como canais compartilhados, para que eu possa trazer pessoas externas para dentro desse canal, sem eles terem acesso ao canal geral, que é onde eu gerencio os projetos do RH. Dentro desses 3 canais, eu trataria cada um desses processos que eu falei aqui. Então, no canal de recrutamento, eu teria basicamente recrutamento, seleção e onboarding. Por quê? Nesse canal, eu já fiz um material aqui disso, eu poderia gerenciar o recrutamento através de listas, por requisição através de forms. Dentro da parte de seleção, eu posso gerenciar os documentos, os currículos das pessoas dentro do OneNote, igual eu faço, com todas as anotações e histórico ali dentro, vincular isso às listas. E dentro de tudo isso, eu ainda colocaria, na hora que a pessoa é contratada, ela cairia numa lista de onboarding, para ela passar em cada uma das etapas do onboarding. Eu ia garantir que tudo isso estava sendo feito. E eu vou mostrar isso na prática mais à frente. Depois, eu entraria numa parte de desenvolvimento pessoal. A primeira coisa que eu ia trazer é a descrição de cargos. Por quê? O desenvolvimento pessoal é uma área que o RH compartilha com os gestores. Então, ali dentro eu teria uma área de descrição de cargos, e dentro dessa descrição de cargos eu teria uma biblioteca para gerenciar esses job description, esses descritores de cargos, e teria páginas para cada setor da empresa com esses documentos. Por quê? Eu compartilharia essa página com o gestor da área, para que ele tivesse acesso somente aos descritores de cargos da área dele, para ele ajudar a descrever, para ele aprovar e ele ter acesso facilmente se ele precisasse dar algum treinamento ou relembrar algum ponto. Além disso, eu colocaria dentro dessa área uma gestão de treinamentos, um desenvolvimento e gestão dos treinamentos necessários da empresa, para a gente poder falar da parte de desenvolvimento individual. Então, treinamentos. Teria ali dentro do desenvolvimento pessoal uma página só de treinamentos, onde eu ia controlar os treinamentos que são da empresa, os treinamentos que são individuais,
e quem está alocado em cada um desses treinamentos, para que eu comece a criar uma vida desse profissional aqui dentro. Desde a hora da seleção, eu gerenciei esse profissional. Depois disso, eu teria uma área específica de desenvolvimento individual. Então eu criaria um sistema, para mim, provavelmente pelo Lists, eu vou fazer isso, vou mostrar para vocês. Dentro do Lists, uma área de desenvolvimento pessoal, onde eu gerenciasse cada processo de desenvolvimento dessa pessoa aqui dentro. Treinamento, feedback, qualificação, PDI, tudo ali dentro. Também uma área de análise de desempenho, onde eu conectaria um BI aos treinamentos, eu conectaria um BI a toda a área de desenvolvimento pessoal e treinamentos, porque eu conseguiria saber quantos treinamentos essa pessoa fez, qual o desenvolvimento, a pontuação dela e teria números tangíveis sobre essa pessoa. Feito isso, eu teria um quarto canal e último, então um canal geral, um canal de desenvolvimento, um canal de recrutamento e o último que é o canal de RH estratégico, onde eu teria todo o meu estudo de remuneração, porque só a diretoria e o RH teria acesso, todo o meu estudo de benefícios, inclusive o plano de desenvolvimento de novos benefícios a cada 3, 6 meses, para ir cada vez mais fomentando a equipe. E os benefícios podem ser eventos, festas, treinamentos, tem formas de vender os benefícios. E por fim, dentro desse canal, uma área só de desligamento, para que eu tivesse o feedback do desligamento. Com isso aqui estruturado, você teria 100% da sua gestão de recursos humanos gerenciadas dentro da sua empresa, em um sistema único que talvez você tenha acesso. E se você quiser saber mais como implementar isso aqui, faz o seguinte, segue aqui no canal, curte o nosso vídeo só para dar aquela moral e marca o sininho, porque eu vou soltar vídeos agora numa sequência sobre como desenvolver isso dentro do SharePoint na prática, mostrando a tela e tudo que eu preciso, para que vocês possam me acompanhar. Eu agradeço você que me acompanhou até agora aqui. Se você quiser ver um pouco mais sobre os nossos dia a dia, a correria que a gente vive, faz o seguinte, nos acompanha lá dentro das redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProResultado e Resultado em Foco em todas as redes. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo possa agregar vocês no desenvolvimento de recursos humanos da área de RH estratégico dentro da sua empresa e qualquer dúvida para implantar um RH estratégico como esse, seja na própria Microsoft ou num sistema como Bitrix, Monday ou qualquer outro, faça um planejamento com base nisso aqui. Se você acha que a sua equipe não tem a capacidade hoje de planejar isso e precisa de ajuda, procure uma consultoria. Caso você ache interessante, a gente está aqui para te ajudar. Clicar aqui embaixo, acessar as redes sociais, lá dentro você consegue chamar a gente ou pelo nosso próprio site você consegue entrar em contato. Eu fico aguardando você, caso você precise, se não, te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado, eu sou o Carlos Pires e aqui nesse canal a gente sempre traz planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Até o próximo vídeo.